Esta é a nossa quarta aula e já foram distribuídos 15 áudios. Alguém aqui ouviu os 15? Não? Uma parcela. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Hoje nós, no nosso quarto encontro, tem alguém aqui que está pela primeira vez? Renato Carmona. Então é só o Renato Carmona. Então, a gente tem, Renato, um grupo de WhatsApp para durante a semana os estudos continuarem. Então a gente aqui não estuda só domingo, não. Isso aqui está proibido, terminantemente. Então a gente tem que estudar segunda, terça, quarta, vai, a semana toda. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário sobre o que já vimos? Alguma dúvida? Algum insight? Silêncio profundo. Que aquilo que você falou de a palavra de Deus mostra que nós fomos criados para trabalharmos junto com Deus, na natureza, Sim. no Sim. Isso que vocês falam aí sai na gravação? Como é que funciona isso? Não? O professor tem que repetir a pergunta. Ainda é tempo, né? Estou fazendo essa pergunta depois da quarta aula. Então vamos lá. Você colocou, sim, eu afirmei que o propósito original, o design para nós é que nós colaborássemos com Deus, e trabalho é para isso. E aí, o que eu pensei, que o equivalente a isso, na nossa natureza agora, seria o Espírito Santo junto com isso. O que ela está perguntando é, o equivalente a isto o que? A nós colaborarmos com Deus? Deus seria a presença do Espírito Santo com a gente. Tá. Você está pensando isso? Foi o meu pensamento. Então, que eu achei que ainda é um pouco fraco essa ligação, mas eu acho que tem uma conexão da presença de Deus e o trabalho e a presença do Espírito Santo e o trabalho. Então, quando nós entrarmos na parte 4 do nosso curso, que é como o Evangelho vivido restaura o propósito original de Deus no nosso trabalho, quando nós entrarmos nisso, nós vamos explorar mais esse ponto que você levantou, do papel do Espírito Santo em tudo que tem a ver com restauração do projeto original de Deus, inclusive o trabalho. O Espírito Santo tem a ver com tudo, inclui o trabalho. Sim, nesse sentido, sim. A questão é, quem não tem o Espírito Santo habitando dentro dele? Ou, digamos, quem está num período, quem tem o Espírito Santo, mas está naquela fase, entristeceu tanto o Espírito Santo que está quietinho, está lá, quase está em off, modo avião, certo? Quem está assim, o seu trabalho pode ser uma colaboração com o projeto de Deus mesmo nessa situação? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso como questão, tá bom? E foi bom você levantar que eu vou ficar mais atento para tocar nesse ponto quando a gente chegar lá. Mas tem muito a ver. Algo mais? Oi, Roberto. A pergunta dela é o Espírito Santo. Ok, ponto de partida. O projeto original de Deus é que nós sejamos colaboradores dele no cultivo, no governo, no fomentar vida na criação. É o projeto original, certo? Sabemos que a queda trouxe fortes obstáculos para isso, e ela levanta com razão. Na nova criação, que já começou, a nova criação
restaura e até amplifica esse projeto original, incluindo o trabalho. E a nova criação, o grande agente é o Espírito Santo. Então a pergunta dela, para a gente realmente colaborar com Deus, a gente precisa, é só quando nós estamos em sintonia com o Espírito Santo? Mais ou menos isso, entendeu? Pode dar um palpite? Professor Roberto, o senhor nunca dá um palpite. Nunca, da sua boca nunca sai palpite. Diga. Não, eu estava pensando na seguinte ideia, não sei se ela casa exatamente com a questão, mas tem aquele pensamento de Agostinho, que referera Calvino, Sim. que toda verdade é verdade de Deus. Uhum. Toda verdade é verdade de Deus. Uhum. Estou colocando isso porque frequentemente surgem questões, pensando no trabalho científico especificamente, se aquilo que cientistas ateus fazem vale, não vale, serve ou não serve. Perfeito. Então, se pegar essa pista, a gente sabe isso. Não, essa é uma pista importantíssima, Roberto. Aqui para ficar para a gravação, o Roberto está levantando. Bem, falou uma porção de coisas, mas, por exemplo, um cientista que está fazendo ciência e na busca da verdade, né, através daquele seu experimento científico. E ele é ateu. Ligação zero com o divino consciente, pelo menos. Ligação zero. Ali no trabalho dele há uma colaboração com Deus. Então, a gente vai pegar a partir desse ponto. E aí, como você falou de Lutero, Calvino, vale a pena a gente lembrar de uma coisa. Eu já vou te dando uma pista da minha resposta. O Lutero batia muito nessa tecla. Salmo 46, né? 46, se eu não me engano, fala que Deus alimenta e mantém toda a sua criação. Que coisa linda, né? Mas para fazer isso, para cumprir o que está lá, Deus usa muitos e muitos instrumentos humanos. Então, a mulher, na época, né, século XVI, né, atividade, a mulher que está lá ordenhando a vaca, ela está sendo um instrumento para cumprir essa ação de Deus todos os dias, renovada sobre a terra, de manter a vida, de cultivar? Está. Ele escreve bastante sobre isso. Está. Independentemente, aí é meu acréscimo, porque ele não escreveu isso, mas independentemente da espiritualidade dela. Ela está fazendo parte de uma cadeia de etapas aí num processo de fazer a vida prosperar. Ela está participando, então? Sim. Bem, mas eu queria deixar a questão assim no ar, para você vir nas aulas seguintes. Para você não nos deixar. Você pode fazer uma oração, entregando essa reunião? Senhor Deus, Pai amado, Pai eterno, é muito prazeroso estarmos aqui, prontos para ouvir a Tua palavra. Uhum. Ministra, Senhor, no nosso coração. Amém, que Senhor. nós saímos diferentes do que entramos, Senhor. Amém. Porque a Tua palavra é viva, eficaz e sempre traz para nós muito aprendizado, muita reverência a Ti, Senhor. Uhum. Queremos nesse momento que o Senhor abençoe o Luiz para que ele passe para nós de forma prática, clara, a Tua palavra, que é para que degustemos agora nessa manhã tão prazerosa. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Bem, na semana passada, no nosso encontro passado, eu comecei a tratar com vocês, pode assinar, por favor, pode ir. Eu comecei a tratar com vocês o terceiro tópico do nosso programa, que é justamente entendermos as distorções produzidas pela queda. Então, eu vou aqui gastar mais um tempinho tratando com vocês do que aconteceu na queda. Talvez vocês se perguntem, mas precisa gastar tanto tempo com Gênesis? Já falamos tanto de Gênesis 1, Gênesis 2, agora está falando de Gênesis 3. Sim,
A resposta é sim. Se nós entendermos bem, entrarmos em sintonia profunda com a Gênese, com a origem, nós vamos ter um campo de compreensão muito mais abrangente para entrarmos nos desdobramentos, porque o que nós estamos vivendo hoje é Gênesis 3. Né? Nós sabemos o que é, experimentamos isso. Então, tendo esse privilégio, o registro nas Escrituras da origem de tudo, nós vamos gastar mais um tempo nisso e na segunda metade da aula, se Deus quiser, eu já entro na primeira grande distorção trazida pela queda. Mas vamos lá. Na semana passada, nós paramos aqui. Lembram? Nesse slide. Então, a partir de Gênesis 3, versículos 6, 7, depois de entendermos o processo usado pelo tentador para capturar a atenção de Eva, depois de capturada a atenção, envolver Eva, engajar Eva, hoje em dia a gente chamaria nisso, né? Engagement, fazer um engajamento, attention, engagement, agora engajou Eva com aquele exagero. Deus proibiu comer tudo. Aí a Eva entra. Não é bem assim, lembram? E a partir daí inicia-se o diálogo até o momento do bote. Não é verdade o que ele falou. Não é verdade. E aquilo ali traz para o ser humano o conflito entre ouvir o Criador e ouvir o que uma criatura está falando. É certo que vocês não morrerão, 3, 4, ativa no mundo de Eva esse processo que está tão bem descrito aqui nos versículos 6 e 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, deu também ao marido, ele comeu, e então os olhos de ambos se abriram. Qual a essência da queda? O que está acontecendo aqui? Nós paramos exatamente nesse ponto. Na escolha apresentada em Gênesis 3, 6 e 7, nós estamos assistindo esse salto, esse pulo de uma condição de uma criatura que até então ouvia o Criador, passa a ouvir uma outra criatura. De alguém que se guiava por instruções recebidas. E a partir daí passa a se guiar por suas impressões pessoais. Gênesis 3, 6 e 7. As impressões pessoais de Eva. E deixa desse lado em que a meta é colaborar com Deus, trabalhar junto com Deus, para a meta da autorrealização. Então, a pergunta que a gente quer explorar um pouco mais é: o que estava realmente acontecendo ali? E para isso, agora que vocês são pós-graduados no método VIA, todo mundo aqui sabe muito bem, né, do método VIA, vamos ver, vamos lá, qual o significado de V e A? Muito bem. Tá vendo, Piau? Olha que classe, viu? Que classe, é isso aí. A visão, a intenção e o ajuste. Como que a gente... Vamos lá, agora, Gênesis 3, 6 a 7, aplicado nesse esqueminha aqui. Como que fica? Qual foi a visão? Teve visão? Teve visão. E é muito interessante que o narrador usa o verbo... Desculpe. Como que ele começa a dizer o que se passa no mundo de Eva? Vendo a mulher que... Visão. Foi introjetada uma visão no mundo interior de Eva. Vendo a mulher que... Então, qual foi a visão? E desejável para dar entendimento. Na sequência, o que o narrador mostra? Depois que aconteceu isso, o que o narrador diz que ocorreu?
vendo, percebendo isso, tomou do fruto, comeu, deu ao seu marido. Isso, qual etapa aqui? Qual etapa? Podem falar o que vocês estão pensando? Qual etapa? Ajustes, isso, né? É a parte prática, é a parte da ação. Tá certo? Ação. Daí, já que, acompanhando a narrativa de Gênesis, a gente vê que tem descrição daqui, da visão, e tem descrição dali, dos ajustes. Fica a pergunta: e a intenção? Pois é. Acreditar que pode ser igual a Deus, mas no subterrâneo daquilo, isso é importante que a gente veja, tem uma intenção, e essa é a essência da queda. Uma autossuficiência, mas notem que com esta autossuficiência, com o tentar ser igual a Deus, o que está sendo conquistado pelas trevas? Coração. Boa! Nota 10. Coração. O texto não fala, deixa implícito, porém, é isso que está acontecendo. E para chegar do V para o A, aconteceu algo ali na estrutura daquele ser, que é algo que era efetivamente o alvo, o target do tentador. Conquistar o nível da intenção, que é o nível do coração, criando o quê? Com tudo aquilo que aconteceu ali, Eva e depois Adão estavam na prática optando por um caminho de, atenção para a palavra, infidelidade, traição, desacreditando. Entenderam? E isso aqui é a essência da queda. É isso aqui a essência do pecado. É esta porta de entrada de todo esse mundo tenebroso na experiência humana e a partir da experiência humana para toda a criação. Então, é extremamente importante nós atentarmos para isso, para a estratégia altamente sofisticada do maligno, altamente sofisticada. Eu imagino quando lá onde eles habitam, sei lá qual o nome, o melhor nome para dizer onde esses demônios habitam, mas enfim, quando houve a discussão lá na sala de reuniões, chefiada pelo capeta mor. Vamos preparar o ataque, mas tem que ser o ataque fulminante, o ataque para acabar de vez com esse plano que chegou aos nossos ouvidos, de que o nosso inimigo, agora eu estou fazendo os termos do C.S. Lewis lá, do Cartas ou Coisa Ruim. O nosso inimigo está aí com esse planinho michuruca de querer ter criaturas que tenham a imagem dele e que reproduzam quem ele é num outro nível, no nível da criação. Que bobagem! Vamos acabar com isso! E aí ficam lá, reúnem-se os demônios para discutir a melhor estratégia. E sai uma excelente estratégia, que é justamente qual? Vamos lá. O homem e as trevas sabem, o ser humano é um só. É um só. Mas ele vive ao mesmo tempo em 3 dimensões: espírito, alma e corpo. Observe como, ao criar em Eva essa visão, ele apela para elementos da psique, da alma e dos pensamentos, das emoções e do corpo. Concordam? Olha, boa para se comer, corpo. Agradável aos olhos, estética, alma. Desejável para dar entendimento, alma de novo. Desejo, ambição, almejando. Percebem? Então, ataca essas dimensões com que objetivo? Para chegar ao coração, o espírito.
ao centro do ser. E dessa maneira, e essencialmente a estratégia para fazer isso, sequestrar essas dimensões da alma e do corpo para chegar lá, a serpente usa qual caminho? Direcionar o olhar de Eva para o que ela pode ganhar e desviar do que vai perder. Sensacional, não é? Espetacular. Impressionante. Muito bem bolado. E foi isso que aconteceu. E continua acontecendo. É mesmo? Continua acontecendo? Onde que você vive? No meu planeta não tem isto. Fala, Renato. Luiz, o processo guia, né, que você descreveu, Jesus escreve, né, esse processo, quando ele fala que se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Pois é. Nem precisa do ajuste, não precisa ser feito. Você já passou por uma reconfiguração. Isso mesmo, Renato. Isso mesmo. Entenderam? Todo mundo ouviu? Todo mundo ouviu, né? Bem, e com isto, ou seja, o que eu posso ganhar? Comer algo bom, receber entendimento, né? E satisfazer meu senso estético. Isso eu posso ganhar. E isto brilha tanto diante de mim, isso refuge tanto diante dos meus olhos, que eu, é o que o texto sugere, deixo de considerar o que está em jogo sobre o que eu vou perder. E o que eu vou perder está justamente na consequência do sentido mais profundo daquele ato. Eu não dou crédito a Deus. Eu escolho não dar crédito a Deus. Isso é infidelidade. Isso é traição. Daí, gente, surge no ser humano uma mente. A mente já estava lá. A mente faz parte do muito bom criado por Deus. Mas o poder mental do ser humano passa a ser tomado por o ser humano não precisa fazer nenhum esforço a partir dali para ser governado pela seguinte convicção: eu defino o que é o bom ou o bem. Percebe? Aqui nessa virada está um dos sentidos mais profundos da queda. Tov. Falei sobre Tov. Todo mundo sabe o que é Tov, né? Tov. Palavra hebraica hiper importante, aparece no Antigo Testamento todo e vai reverberar lá no Novo Testamento também, mostrando que bem, bom, é algo ligado à ordem de Deus, ao plano de Deus, à estrutura de Deus. É bom e bem é muito mais do que uma qualificação qualificação superficial. Essa mesa é boa, essa parede é boa, ou você está bem de saúde. Não! Tem na Bíblia essa revelação de que tem uma ordem, um mundo, um ethos, um ambiente que é o bem, que é o bom. E como se sabe se é bom ou se é bem? Resultado, quando Tov atua, sabe qual é? Vida. Quando o Tov atua, colhe-se vida. E o que acontece? Lembram da narrativa? A cada dia da criação, Deus viu que era Tov. Deus viu que era Tov. No sexto dia, Deus viu que era Tov. Era muito bom. Ou seja, o autor está nos mostrando que essa prerrogativa de definir e de classificar e de dizer o que é efetivamente bom, onde está o bem, o que efetivamente produz vida, é do Criador. Mas eis que, no que acontece lá em Gênesis 3, a mente do ser humano passa a tomar essa prerrogativa para si
e a partir daí dizer, eu defino o que é Tov. Lembram? Vendo a mulher que a árvore era Tov para se comer. Entendeu? Ela criou isso. No mundo mental dela, ela criou isso e descobriu um poder gigantesco que fazia parte da criação de Deus. Essa mente, além de definir, além de se colocar no papel de Deus e definir o que é bom, essa mente é capaz de criar infinitas fantasias, criar um mundo mental próprio dela, que está ligado a essas trevas, que no final das contas foi a intenção do tentador. Romanos, capítulo 1, é um texto paralelo a Gênesis 3. Certo? A descrição que Paulo apresenta em Romanos 1, a partir do versículo 21, é colocando numa outra linguagem, muito mais própria para os greco-romanos, essa narrativa lá de Gênesis 3. E num determinado trecho, olha o que Paulo diz: se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. O coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Gente, está perfeita a descrição de Eva e do marido, e enfim, e de todos. Gente, colocando numa outra figura, o ser humano descobriu que a mente, criada para ser algo tão ligado à vida, tão libertador, tão cheio de luz, de glória, essa mente, com todo o seu potencial, uma vez entregue a uma intenção das trevas, acaba tornando-se uma jaula. É tão poderosa, que ela é capaz de definir um mundo, para quem é portador dessa mente, tão completo, com tantas nuances, tão cheio de detalhes, que é o mundo dela. E muitas vezes esse mundo tem quase zero conexão com a realidade. Eu não estou falando de psicopatias, tá? É outra história. Não estou falando de psicose aqui, é outra coisa. Entendeu? Estou falando disso. Falando de pessoas que não têm transtornos. Não são encarados como transtornos. Pessoas como nós. Somos capazes de entrarmos nessa jaula e o que Gênesis 3, 6 e 7 descreve acontecer conosco. Eu vou fazer aqui um comentário. Vocês lembram na semana passada que eu mencionei aquele livro A Máquina do Caos? Né? Uma das virtudes do livro é, através das entrevistas e das reportagens, das investigações, ele chega realmente às intenções de vários dos criadores das redes sociais. Um deles, ele foi o criador do Napster. Alguém aqui sabe o que foi o Napster? Marcão ali, com certeza, né, Marcão? Mas a galera aí com menos de 30 não tem nem ideia do que foi isso, né? Foi um tremendo de um... Como é que a gente pode chamar aquele troço? Aplicativo? Não é aplicativo, né? É o quê? Enfim. Chama de aplicativo que dá certo. Chama de aplicativo que dá certo, tá bom. E que você ouvia, você se libertou do CD, da mídia física, para ouvir música, né? Você podia ouvir cantores, bandas, músicas for free, tudo de graça, pirateando tudo, claro, né? Esse cara, ele, quando o Facebook começou, ele foi o primeiro presidente do Facebook, antes do Zuckerberg. Ele foi o CEO do Facebook, Sean Parker. Vejam, isso é declaração, atenção, vou colocar aqui, declaração dele, olha só.
Ele está falando sobre os aplicativos, redes sociais, etc. O raciocínio que usamos para construir esses aplicativos era só um: como consumir o máximo possível do seu tempo e de sua atenção. Para tanto, de vez em quando precisamos provocar em você um pico de dopamina quando alguém curte ou comenta sua foto ou postagem ou o que for. E isso faz com que você contribua com mais conteúdo que vai render mais curtidas, mais comentários. Inventamos o ciclo de retroalimentação de validação social. Atenção para a última parte. Exatamente o tipo de coisa que um hacker como eu ia bolar. Porque está explorando um ponto vulnerável na psicologia do ser humano. Bingo, hã? O cara descreve intencionalmente isso aqui. Eu estou colocando isso para mostrar a nossa mente enjaulada, como bons filhos de Adão e Eva, né? Nossa mente enjaulada, ela acaba no dizendo-se sábios, acaba constituindo-se num queijo suíço aí, numa peneira furada de vulnerabilidades. Vulnerabilidades. A primeira grande vulnerabilidade foi lá em Gênesis 3, mas hoje... Então, e o livro narra uma série de outras vulnerabilidades que intencionalmente são exploradas pelas redes sociais. Isso somos nós. Ou seja, daquilo que Deus criou, surgiu algo completamente diferente, que eu gosto de chamar de o torto astuto. Porque não é só torto. Ficou torto. Claro que ficou torto. Em relação ao propósito original, em relação àquilo para o que nós somos feitos, torto. Mas não é só torto. É um torto com uma potência dentro de si, chamada mente, que é capaz de elaborar, de criar inúmeras e inúmeras maquinações. Eclesiastes, nosso amigo que nos visita aqui todos os domingos, Eclesiastes 7:29 vai no ponto de uma maneira absolutamente brilhante, na parte das conclusões dele. Eis o que tão somente achei, pesquisando essa vida debaixo do sol. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. A palavra a hebraica para astúcia é justamente essa máquina que vive elaborando, que vive engendrando roteiros, desejos, alvos, caminhos, usando as suas astúcias. Ok até aqui? Sim. A questão da mente um livro que eu li, não lembro o nome do autor, e fala que é uma estufa. O que você plantar ali dá. Ó, sementeira. Tá. A mente é uma estufa. Uma sementeira própria para dar todos os... Para acelerar o crescimento do que você colocar ali. Perfeito. Se for coisa boa, vai dar coisa boa. Se for essa coisa depravada, vai dar com muito vigor também. Perfeito, perfeito. Vai crescer. Perfeito, perfeito, perfeito. É uma boa metáfora. Em que o ser humano estava realmente se metendo? Última pergunta, antes da gente dar um intervalo e terminar essa parte de Gênesis 3. Deixa eu explicar para vocês, eu vou ter que acelerar aqui, por favor, me perdoem. Vou ter que acelerar. Vejam só. O que estava acontecendo quando a mente acabou sendo sequestrada dessa maneira? Algo que foi muito além de Eva. Algo que foi muito além de Adão somente. Olha, vejam só o que aconteceu. Deus criou e colocou o ser humano e toda a sua criação nesse contexto aqui, dessa nuvenzinha amarela do Tov. Né? O bem produzindo vida, cheio de luz. Toda aquela descrição que nós vimos no primeiro encontro, criar a estrutura para encher com o conteúdo dentro de uma ordem, para desfrutar desse Tov. Junto com... Opa! Fui eu? Foi, né?
Assoviei. Junto com o Tov, tem uma outra palavra que denota algo muito importante também, que até soa parecida com o Tov, mas é diferente. Yatab. Que é, quando você está no Tov, quando você experimenta o Tov, você experimenta o ser bom, agradável, correto e adequado. O Yatab. Eu estou colocando isso aqui, nós vamos usar isso daqui a pouco no texto, tá bom? Tov, quem está no Tov experimenta o Yatab. Ora, o que aconteceu ali? Em Gênesis 3. Existia e continua existindo um outro mundo, antagônico ao mundo do Tov. É o mundo da palavra hebraica Ra, que é exatamente o antagonista do Tov. Enquanto Tov é vida, o Ra é morte. Enquanto Tov é luz, o Ra é sombras. Enquanto Tov é bem, o Ra é mal. E Gênesis 3 já mostra isso, e as escrituras corroboram que esse mundo ele é orquestrado por inteligência, por um ser, ele não é aleatório. Quando Gênesis 3 acontece, o propósito último, o propósito final do estrategista ali, não era simplesmente bagunçar o coreto de Eva, transformar Eva no torto astuto, Adão no torto astuto. Não. Um propósito muito mais abrangente, muito maior. Qual era? Fazer com que esse mundo daqui fosse agora contaminado, intoxicado por esse mundo de lá. Entenderam? E para isso, tem uma torneira. Qual o nome dessa torneira? É isso aí. O pecado pode ser visto justamente como essa torneira que abre, percebem? Abre algo muito maior, muito mais abrangente. Então, eu já vou dar um intervalo. Quando o que Gênesis 3 narra está acontecendo, o que, como eu mostrei para vocês na domingo passado já, esse poema do Yeats, as coisas se desfazem, o centro não pode se manter, mera anarquia desaba sobre o mundo. O que está ocorrendo então é que aqueles que foram projetados, agora eu cito N.T. Wright, aqueles que foram projetados para ocupar o centro do plano de Deus, para a administração da sua criação como imagem de Deus, quando esses viram a torneira e deixam e seguem o caminho errado, não tem jeito. O mundo inteiro acaba adoecendo. Um mundo organizado e sustentado por Deus dá lugar a um mundo desorganizado pelo pecado. A morte e a decadência abrangentes passaram a afetar todos os aspectos da vida humana. Tudo passa a ter aspectos potenciais, luminosos e sombrios. Fundamental a gente enxergar isso. Atenção, esse plano diabólico aqui, ele foi muito bom, ele foi muito efetivo, mas ele não consegue tudo. Ele não consegue transformar esse mundo daqui numa réplica disso. Graças a Deus. Não consegue. O que ele consegue? Ele consegue trazer para cá, na forma do que é sombrio na experiência humana, na atividade humana, na criação, ele consegue trazer para cá o que corre, o que flui desse mundo do Ra. E a partir daí, a vida nossa, a vida do ser humano, passa a ser essa mistura. E o nome, e essa mistura, deixa eu pular aqui, essa mistura atinge o quê? Eu estou transgredindo, eu tenho certeza. Mas me deem mais 2 minutos. Essa mistura vai produzir alienação,
quebra, separação do propósito original, que vai alcançar o aspecto espiritual. O homem se aliena de Deus, vai alcançar o aspecto psicológico. O homem se aliena de si mesmo, e com essa alienação de si mesmo começa todo um processo de alienação. Deixa eu pular aqui. Ops. Social. Alienação de si consigo mesmo, alienação com o próximo, gera-se um conjunto infindável de desconfiança, medo dos outros, que passa a nos governar, passa a governar as nossas relações e, finalmente, para terminar, alienação da natureza. Tudo isso com essa torneirinha aberta aqui e o Ra fluindo, e o Ra fluindo. A natureza alienada. Maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Enxergar Gênesis 3, 17 e 19, que tem tudo a ver com o trabalho. Nós vamos continuar aqui. Tudo a ver com o trabalho. Nesse contexto, o que aconteceu? O trabalho, então, virou uma coisa maldita? Não. O trabalho faz parte do pacote do muito bom. O trabalho é bendito. Mas o que é a opção do ser humano pela infidelidade, pela traição, produziu? A terra foi amaldiçoada. Nós produzimos isso. A terra foi amaldiçoada. E o que nós colhemos com esses aspectos dolorosos, sofridos, desgastantes do trabalho, essas fadigas para fazer a terra trabalhar, para fazer a terra produzir o fruto, é consequência da entrada desse mundo na experiência humana, de tal maneira que nós que fomos feitos para sermos senhores da terra, a terra foi feita para ser submissa e aliada do homem. A terra torna-se o quê? Dominadora e hostil. E eu termino com Gênesis 3,19, que é uma tremenda declaração. Você vai, a partir de agora, você vai viver, vai diariamente labutar pelo seu pão, vai enfrentar a resistência da terra, que foi criada originalmente para ser sua aliada e para ser governada por você. Você vai sofrer isso. E sabe quem vencerá no final? Quem vencerá? A terra. A terra. Aceite isso. Já está definido o vencedor no placar desse jogo. Ao pó você voltará. Enxergar isso como parte da existência e como consequência de todo esse esquema que Gênesis 3, Romanos 1, uma série de outras passagens retrata com tanta contundência. Enxergar isso é ponto fundamental para a gente entrar no item seguinte, que são as distorções do trabalho, que é tudo consequência disso. Beleza? Sobre esse, então nós tivemos efeitos, alienação, vamos chamar espiritual, a relação com Deus, a alienação psicológica, a relação consigo mesmo, a alienação social, relação uns com os outros, e a alienação da natureza. Eu quero gastar mais um tempinho falando sobre essa alienação da natureza. Vimos que, no final das contas, com tudo isso, com aquilo que é descrito como a consequência, como efeito da queda na relação com a natureza, a terra passou a ser
algo que resiste, algo que é hostil. Chega a ser apontado por Gênesis como algo que, no final das contas, nos domina e que vai nos receber quando os nossos dias debaixo do sol acabarem. Ela que vai vencer, no final das contas. Colocando de outras formas aqui, eu vou ler esses textos bem rápido, você pode acompanhar isso. Alguém me perguntou, depois tem os slides disponíveis para vocês, vocês vão poder estudar à vontade, tá? Quem quiser. No plano físico, a vida nossa terá de ser uma penosa luta para fazer duas coisas: renovar, Gênesis 3,16, e manter, Gênesis 3,19, os processos vitais básicos. Não era para ser assim. A criação não tinha isso no seu design, no seu projeto, mas passou a ser. Nós precisamos manter para nossa própria subsistência os processos vitais básicos. Só que a manutenção desses processos agora envolve uma penosa luta para renovar e manter esses processos que foram conturbados em certa medida. E quem foi o grande responsável por essa conturbação? Quem foi? Põe um espelho na frente, né? E você vai ter a resposta. Até mesmo a estrutura do mundo físico começa a se esfacelar. E os resultados na relação com a natureza são doença, envelhecimento, desastres naturais e a própria morte física. Particularmente essa figura, espinhos e ervas daninhas, nas traduções mais antigas, cardos e abrolhos, com isso, Deus está apontando que a terra passaria a trazer uma ameaça permanente, pois o homem, em sua própria desordem, jamais viria a sujeitar a terra novamente. Sujeitar, para valer. Tudo bem? Antes de nós terminarmos aí essa parte dos efeitos, e aí entramos nas distorções, eu falei muito no primeiro tempo, vocês falaram pouquíssimo. Vocês querem comentar, perguntar alguma coisa? Deixa eu, inclusive, levantar um ponto que talvez seja confusão para você. Só fazer o comentário. Eu mostrei ali o método VIA operando na experiência de Eva para a desgraça, certo? Para trazer o mal. E aí me foi questionado, mas eu pensei que o método VIA só era aplicável para o bem, para trazer... Então, vamos lá. Vocês viram que essa característica de termos visões, essas visões provocarem intenções e as intenções levarem aos ajustes, funciona para os dois lados. Funcionou ali, assim como funciona na nossa vida, cotidianamente, o mal, o Ra, quando opera em nossa vida, usualmente são coisas concretas, palavras que amaldiçoam o próximo, maltratar, trabalhar desleixadamente, não cuidar da natureza, tudo isso são ações, ajustes. Mas se você olhar isso, se você olhar como ciclo, você vai ver que o que comanda, o que faz a roda girar, está lá na visão. Está lá na visão. Nós carregamos visões do Ra, visões das trevas. E essas visões das trevas nos mobilizam e produzem tanta desgraça. Certo? Então, tem é o círculo vicioso e tem o círculo virtuoso. Né? Na sequência a gente vai falar como que o Evangelho ativa o círculo virtuoso. Tudo bem? Então, agora você, meu irmão. Sobre os quadros que você mostrou. Sobre? Os quadros. Os quadros, tá? Quando você põe a sociedade ou o homem numa cela lá. Na realidade é a mente do homem. Aquilo ali é para representar a mente nossa. Uma cela
como se fosse, na gravura, como se fosse de ferro, mas eu acho que essa cela, na verdade, ela não é de ferro, ela é tipo virtual. Então, assim, é muito mais, eu acho que ela é mais virtual, que você facilmente recorre ao Senhor e aquilo se dissipa. Eu acho que o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho interessante a gravura, porque a gente pode fazer com que as grades sejam de ferro, chumbo, ou pode fazer que essas grades sejam virtuais. Entendeu assim? Sim, mas ali eu... Não, eu sei, eu só estou contando. Que achei interessante a gravura, que serve para a gente. O que pode ser prisão pode não ser prisão assim. Perfeito. E outra coisa também da gravura, que eu achei muito legal essas gravuras, é o lance da torneira. Tá. Aquela gravura da torneira. O pecado. Do pecado, que é o pecado. Atrás da torneira tem uma pessoa que abre a torneira ou fecha, né? Sim, a torneira precisa de alguém que abra ou feche. É o ser humano. Né? Ele abre ou fecha o pecado. E que esse ato de abrir ou fechar pode ser consciente ou inconsciente. Uhum. A pessoa pode pecar sem ter consciência do pecado, mas está pecando. Uhum. E está abrindo a torneira. E o Ra está se espalhando. Você tem toda a razão. A torneira do pecado, quem abre ou deixa fechada, isso cabe a nós na dependência do Espírito Santo de Deus, conectados com a palavra dele. Mas ali, o pecado, essa é a beleza da nova criação. Né? Na antiga criação, quem está no Eon, no mundo velho, no mundo da antiga criação, não tem poder. É claro que a pessoa pode refrear um pecado, etc., mas do jeito que está ali de deixar o mundo do Ra, o mundo das trevas, fora da vida dele, não dá. Mas quem está na nova criação pode. Né? É aquela frase maravilhosa, libertadora de Romanos 6:1, né? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-nos da lei do pecado e da morte. Ele está falando da torneira, né? A lei do pecado e da morte está aqui, está presente, Romanos 6:1. Mas com o que aconteceu com o plano divino de redenção, já estou antecipando o Evangelho, né? Com o Evangelho, o que acontece? Agora temos uma outra lei. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então, você tem toda a razão. E muitas vezes a força, desculpe, né? Mas é muito atraente o que vocês falam e eu já vou... A beleza, nós estávamos até conversando sobre isso, a beleza da estratégia desse mundo da sombra é que ele atua usando a nós mesmos para propagá-lo. Não é no varejo, é no atacado que esse mundo atua. É inteligentíssimo isso. Hiper eficiente. Imagina se os demônios, se o mundo das trevas tivessem que, a Terra lá com seus 8 bilhões de habitantes agora, tivesse que estar o tempo todo tentando, lançando suas flechas, levando as pessoas ao pecado. Tá bom, eu não sei, eu acredito que eles até dariam conta, se é que eu... Enfim, mas não foi assim, foi brilhante. Para que isso? Para que isso? Eu ponho... Voltou. Eu ponho em cada ser humano essa torneirinha. Pronto. Ok? Mais algum comentário? Não? Então, vamos comentar o seguinte. Sobre o trabalho agora. Esse mundo do Ra, liberado através da torneira para o pecado, sobre o trabalho, faz com que, se nós deixarmos esse mundo livre e solto, nada vai funcionar como foi projetado para funcionar, como deveria. O pecado, como ponto de contato, como instrumento de propagação da vida das trevas, do Ra, do mal,
da morte, esse pecado leva à desintegração de todos os aspectos da vida espiritual, físico, social, cultural, psicológico. E é claro que isso vai afetar profundamente o trabalho em todas as suas manifestações, porque trabalho, seja o trabalho numa empresa, o trabalho de um profissional, seja o trabalho nosso em casa, trabalho de um aposentado, trabalho de uma dona de casa, o trabalho o tempo todo envolve todas essas dimensões, vocês concordam? Espiritual, físico, social, cultural, psicológico, certo? Mexe em tudo isso. Então, quando isso tudo se desintegra, o trabalho passa a ser fortemente afetado. No capítulo 3 ainda de Gênesis, vimos, voltando a Gênesis 3, 17, 19, que o trabalho passa a existir sujeito a uma desorganização trazida pelo pecado. Voltando a Paulo, em Romanos. Gente, Gênesis e Romanos, hein? Um olho no gato, olho no peixe. Em Romanos, Paulo, ecoando Gênesis, ele declara aquela famosa passagem que o trabalho, como parte da criação, está prisioneiro. O trabalho está incluído nisso que Paulo está afirmando aqui, de uma criação submetida à vaidade. Perdeu o propósito, perdeu o rumo. Essa realidade não impede, Paulo mostra, uma outra realidade. Que essa criação, incluindo o trabalho, está esperando a revelação dos filhos de Deus, porque chegará a hora em que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para participar da liberdade, da glória dos filhos de Deus. Você percebe bem o que Paulo está dizendo? 2 tempos. O tempo de agora, a criação sujeita à vaidade. A criação experimentando essa escravidão. Mas, Paulo mostra, tem outro tempo. E esse tempo vai chegar. E quando esse tempo chegar, essa criação será libertada da sua prisão. E ela participará de quê? Da glória dos filhos de Deus. O trabalho, então, atual, ele passa a existir sujeito à escravidão da vaidade e da corrupção. E por isso, ele geme angustiadamente. Escutar os gemidos angustiados do trabalho. Quem não escuta isso? Quem? E aí, de novo, pode ser na criação dos seus filhos, pode ser no cuidado da sua casa, pode ser na relação conjugal, pode ser na relação com a vizinhança, pode ser na vida profissional. O tempo todo, se nós prestarmos atenção, nós escutaremos esses gemidos angustiados de uma condição de algo que foi sujeito à escravidão da vaidade e da corrupção. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos pensar no mundo de empresas. Pense na seguinte situação. E eu aqui estou reproduzindo com as palavras do século XXI algo que Jonathan Edwards escreveu na época dos puritanos. Ele já tratava disso naquela época. Imagina que você está num trabalho e que você tem a bênção de trabalhar numa empresa que valoriza a honestidade e a bondade. Tem empresas que valorizam isso, outras não tanto. Você verá, se você observar bem, que muitos daqueles que se adequam aos procedimentos de honestidade e até generosidade farão, sabe por quê?
por medo. Que medo é uma característica do que aconteceu na criação. Eu não quero ser punido. Eu não quero ser encarado como alguém que está fora do compliance. Outros farão, sabe por quê? Porque vão dizer, eu sou superior. Eu não sou como essa gentalha. A minha honestidade e a minha bondade até me faz diferente. Alguém, você já pode olhar o seu trabalho, o seu ambiente de trabalho e reconhecer alguma coisa disso que eu estou falando? O que é isso, gente? Se você olhar, o fruto, o resultado na empresa pode até ser bom, né? É um ambiente bom. Mas essas pessoas estão na mesma jaula que a gente viu, que é a jaula de Eva. Se elas estão fazendo por motivação de medo e de superioridade, é exatamente a jaula mental, a prisão mental de Gênesis 3. E isso, eu não vou continuar aqui, mas se você quiser, leia Jonathan Edwards. E isso, ele diz, é diferente da virtude autêntica. Isso não é virtude. Embora tenha uma aparência de bondade. Tem aparência de bondade? E diga-se de passagem, ainda bem! Porque graças a isso, o mundo é muito melhor do que poderia ser. Tá certo? Entenderam? Que bom! Que muitas das pessoas têm uma aparência de honestidade. Quer dizer, na prática, elas se comportam com aspectos de honestidade, de bondade, mas o coração delas não submeteu-se ao Evangelho, que é o nosso próximo assunto. Entendeu? Ainda estão lá na prisão de Gênesis 3. Através daquilo, os gemidos angustiados desse mundo do trabalho sujeito à escravidão da vaidade e da corrupção está presente. E aí fica a pergunta, o que seria então, Jonathan, falando para o Jonathan Edwards, o que é a virtude verdadeira então? O que é a virtude autêntica? O Evangelho na prática. Tá bom, vamos ficar com essa resposta e depois a gente explora. O Evangelho na prática. Sendo que o Evangelho na prática, isso é importante, é o Evangelho que trabalha o mundo interior das motivações. Vai tirar a motivação com base no medo ou no orgulho. Medo e orgulho. Vai tratar disso. E aí virá a prática. É isso mesmo. Tá bom? E se Deus quiser, veremos isso adiante. Beleza? Tá bom? Vamos agora, gente, ainda no pouquinho tempo que nos resta, tratar nós elegemos 4 distorções. Agora, tratando de uma maneira mais prática, como que esse efeito da queda se propaga no mundo do trabalho. A primeira grande distorção que eu quero tratar com vocês é frustração. Alguém aqui já passou por frustração no trabalho? De jeito nenhum, né? Esse povo é santo, é abençoado, não sabe o que é isso. Eu lembro, eu fiquei quase 40 anos no mundo corporativo, até o ano passado. E nesses 40 anos, eu passei por demissão 3 vezes. E eu lembro bem, né? A primeira foi assim. Eu estava há 18 anos numa empresa. E se você olhasse a minha carreira ao longo dos 18 anos, foi assim. Quando eu já estava lá no final, mal sabia eu que estava acabando, mas no meu 18º ano, diretor de uma regional aí da empresa lá que eu trabalhava, não vou entrar aqui, não vou ocupar o tempo com detalhes, mas o fato é o seguinte, chegou uma hora que a empresa me comunicou, não tem mais lugar para você aqui. Detalhe, tudo que tinha acontecido nos últimos anos, as avaliações eram sempre positivas,
muito ganho salarial, sempre aumento para lá, aumento para cá, feedbacks positivos, etc, 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 etc. Mas chegou a hora que está sobrando, não tem mais aqui. O X da questão é, vocês já conhecem esse detalhe, né? Mudanças na liderança da empresa. Mas enfim, pessoal, foi sem dúvida uma das 5 maiores frustrações que eu tive na minha vida, que não é curta, né? Vocês vão te convidar, podem olhar aqui. Uma vida com muitas frustrações. Agora eu estou destacando essa, né? Já que o nosso link é com o trabalho, que eu pude experimentar o que é isso mesmo, porque na minha mente, que logo depois eu vi, depois eu vou contar um pouco mais, estava bem enjaulada, hein? Bem enjaulada. Cadê o nosso amigo aqui da jaula virtual? Estava bem enjaulada lá. Tá? Mal sabia eu como enjaulado estava. Mas na minha mente, as projeções eram, gente, eu vou me aposentar aqui. E era realmente uma empresa excelente, boa, maravilhosa. E os feedbacks eram sempre ótimos. E aí, paf, acontece. Esta experiência de frustração. Então vamos lá. Agora eu falando comigo mesmo. Faz parte, ou fazia parte, dessa realidade de que, tendo sido criados para isso, e aqui nós não teríamos frustrações, nós passamos a existir no mundo, passamos a conviver num mundo em que o tempo todo o sombrio e o luminoso estão presentes, e essa torneirinha pode ser aberta e tudo que está ligado ao mundo do Ra pode invadir, e a explicação para a frustração é essa. Nós passamos por isso porque o mundo se tornou isso. Frustração é algo só de determinadas pessoas que estão numa condição espiritual não tão boa? De jeito nenhum. Vejam o que Isaías apresenta sobre o servo do Senhor, que é um texto messiânico, certo? Isaías 49, versículo 4, aqui está apontando para ninguém mesmo do que o Messias. Eu disse, tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Que tal? Se você for para Paulo, por exemplo, que é no Novo Testamento, é o personagem que a gente tem mais detalhes, Paulo, ele passou por frustrações? Sim! E nos textos dele, aparece muito claro que ele tinha muito receio de se frustrar, ele não queria se frustrar. Ele usa a expressão, estou fazendo isso na expectativa de que o meu trabalho não seja em vão. É isso mesmo. Vai a 1 aos Coríntios, vai a Tessalonicenses, vá a Filipenses, e você verá um homem lidando o tempo todo com essa perspectiva de que ele vai ter trabalhado em vão. Isso é frustração. E ele não queria isso, mas certamente passava. Então, frustração, um ponto aqui não é sinal de que você está mal espiritualmente. Não é. Ok? Pegaram isso? Frustrou-se? Então, enxergue esse esquema, frustração vem daqui. E há muita gente infinitamente superior a mim passou por frustração. A realidade que nós temos no mundo do trabalho hoje, 2 fotos de pessoas, essas fotos estão expressando que as pessoas ficaram frustradas? O que vocês acham? Parece, né? Estão frustradas. Vocês sabem que tem uma pesquisa de 2023 de uma universidade no Canadá, uma universidade de Quebec. Sabe o que eles chegaram à conclusão? Óbvio que frustração atinge homens e mulheres, mas homens que se sentem frustrados no trabalho têm o dobro de risco de sofrer de doenças cardíacas.
do que aqueles que não passam por grandes frustrações. E o interessante é isso, que não foi observado esse aumento nas mulheres. Curioso, né? Não é não, Lia? Ah, não? Não? Era o esperado mesmo? Depois você me explica. Agora eu estou curioso pela aula. Enfim, mas é definitivamente algo que, se nós queremos, estamos num curso para isso, né? Para nós deixarmos que o Evangelho resgate o propósito original de Deus, ponto fundamental é aprendermos a lidar sadiamente, de forma madura, com a frustração. Quais as principais causas de frustração no trabalho? Aliás, espera aí, dei um furo aqui tremendo. Eu não devia ter mostrado aquele slide. A hora que tinha que perguntar para vocês. Vamos lá. Quais as principais causas de frustração no trabalho? Aqui a gente está falando de trabalho corporativo, trabalho em empresa. Vamos? Eu diria que a primeira é expectativa equivocada. A gente é muito ambicioso e certamente isso nos levará à frustração. Expectativas equivocadas. Objetivos não alcançados. Falta de isonomia, é isso? Entre homem e mulher, por exemplo, pode frustrar muito. Um ganha mais, outro ganha menos. Certo. Ambiente tóxico frustra. Precarização. Qual? Precarização. Precarização da relação do trabalho, isso, né? Tá. Baixa remuneração. Boa. Todo mundo queria falar esse, mas ninguém teve coragem. Parabéns. Só você. Então, eu pesquisei numa fonte assim super confiável e maravilhosa. E a resposta da IA do Google foi baixa remuneração, falta de reconhecimento, estagnação de carreira, desequilíbrio entre trabalho e vida pessoal, falta de oportunidades de crescimento e, como foi falado aqui, literalmente, ambiente de trabalho tóxico. Certo? Faz sentido? A questão é, alguém aqui acha que nunca vai passar ou não está sujeito a passar por isso daqui? Sim. É o que a gente quer com a gente para ter controle. Mas se você vai tudo, você evita seu controle, então, o ponto que a Lúcia está trazendo, olha só, para a gente pensar. Sim, isto daqui... Sim, eu vou repetir. Isso daqui, ela diz, essa lista vem de pessoas que estão considerando que estão no controle da sua carreira, da sua vida profissional. E aí gera-se esse tipo de reação de frustração. E aí o ponto da Lúcia foi, quem está num outro modo de mente? Bem, mas então vamos lá. Na sua colocação anterior, quem está num modo ligado numa frequência, sintonizado com o serviço a Deus, com a dependência de Deus e com a convicção de que Deus está no controle, era isso que estava querendo dizer, não vai ficar frustrado se isso aqui acontecer. Era esse o seu ponto? É isso? O que vocês acham? Não, eu acho que vai ficar frustrado. Por quê? Eu acho que por causa do pecado. Eu acho só Agora consegui colocar essa classe para falar. Quando falta 1 minuto. Tá ótimo. Vocês não atrapalham, não, de jeito nenhum. Deixa a irmã lhe falar antes de você só se a falar. palavra de Deus estiver automática no nosso coração. Aí a gente vai ficar frustrado senão com... você vai ter que se frustrar, orar, confessar, fazer aquele caminho, senão se não tiver automático. Estão escutando? Se a palavra de Deus deixar de ser algo vivo, mobilizador, que altera você, que governa você o tempo todo e entrar no piloto automático, aí
fatores como esses vão realmente deixar você para baixo. Vai cair, Você vai cair e vai levantar, orar, buscar. Tá, ouviram, né? Fala, Nick. Eu entendo que quanto mais sintonizado, vou usar a sua expressão, quanto mais sintonizado você está com a verdade, as suas frustrações, esse tipo de frustração no trabalho, ele passa a ser mais relevante. Quanto mais sintonizado, mais relevante. As suas frustrações passam a mudar. Você começa a se frustrar com coisas como o que não está adequado com a verdade. Perfeito. Entendeu? Mas a sua frustração você vai ter. Ela muda conforme a sua sintonia. Tá. A frustração sempre teremos. Agora, o efeito da frustração. O que essa frustração vai ativar em nós e como vai nos deixar? Aí depende do quanto você está no via. Porque eu já estou ensinando aqui, já te passo a palavra, Vladimir. Já estou antecipando aqui. O via, se no campo das suas visões você estiver habitado, as suas jaulas mentais estiverem com jaulas mentais do mundo de Eva, do mundo de Gênesis 3, vai ser, mesmo você tendo o Espírito Santo, mas se aquelas visões governam, a dinâmica não vai ser mobilizada, não vai ter intenção e ajuste. Mas, se você tiver renovação do entendimento, renovação do entendimento, que significa alcançar ou receber, dar lugar para Deus introjetar em sua mente visões adequadas sobre aquilo, a frustração, sim, estará lá, certo? Mas será uma alavanca, será uma oportunidade, será um instrumento, para quê? Para fazer os ajustes e corrigir seu coração, corrigir sua intenção. Entendem? Paulo fala aos coríntios, eu estou terminando, pessoal. Paulo fala aos coríntios, a tristeza, segundo Deus, frustração leva a tristeza? Tem que levar, gente. Se você não fica triste, frustrado, sei não. A tristeza não é do capeta. A tristeza não é necessariamente do mundo das sombras e... Para de falar alto de novo. Naquele mundo, o fato de você ficar triste não quer dizer que a torneirinha do pecado está aberta e o Ra está dominando sua vida. Não quer dizer necessariamente. Paulo diz, e ele experimentou isso. Quantas vezes nas cartas ele compartilha conosco experiências de profunda tristeza. Isso sem falar em Jesus Cristo, tá bom? Sem falar. A gente fala depois. Ele experimentou isso. E o que o Senhor ensinou para ele? A tristeza, segundo o mundo, gera morte. Aí abriu a torneira. Aí o mundo do Ra entrou. Mas a tristeza, segundo Deus, gera metanoia. A palavra lá, traduzida por arrependimento, eu acho que uma tradução assim. Mas a ideia é metanoia. E o que é metanoia? Noia vem de nous, mente. Meta é levar adiante, é transcender, é ir além. Entendem? Metanoia, apesar da tradução aí de arrependimento, não quer dizer somente eu estava errado e agora quero fazer o certo. Não. Metanoia pode ser, e muitas vezes é, uma compreensão expandida. Entendem? Uma mente que agora faz o meta, faz o ir além, alcançar. É isto! Isso é metanoia. E a tristeza, segundo Deus, opera levando a isso. Então, bendita a frustração. Em alguns casos. Mas peraí, vamos dar, colocar. Algumas pessoas pediram a palavra, eu vou dar.
Vladimir, Maurício e você. Fala, Vladimir. Tem um verso na Bíblia lá durante a caminhada do povo de Israel que vários problemas foram levantados e Deus resumiu no seguinte: diga ao povo de Israel que marche. Isso é o que eu não via, Vladimir? Diga ao povo que Israel que marche. É porque eles estavam colocando várias coisas. Ajustar-se àquele É o ar. propósito. É isso. Propósito de Deus. Porque o ajustar vai mostrar que o I e o V aconteceram. Aceitaram a visão nova que Deus estava mostrando. Quem são vocês? Para que vocês existem? O que vocês estão fazendo aqui? Por que ou como vocês saíram do Egito? Vocês perderam essa visão. Resgatem-na. Essa visão vai mobilizar seu coração, vai mudar a intenção. E aí, marche, marche, marche. Embora ali no caso, e como muitas vezes na nossa vida, né? O A puxa os outros, certo? O A vai levar ao V e o I, certo? Estou vendo as cabeças aqui concordando. É bem prático mesmo. Fala, Maurício. A questão do livro de Jó, que a gente percebe claramente a metanoia quando ele fala que antes te conhecer de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Perfeito, perfeito. Jó 42 é a metanoia em ação ali, e que pode acontecer, e se houve um homem que experimentou frustração foi Jó, né? Opa! E que o propósito de Deus fazer acontecer isso, e acontece quando nós permitimos, e o via entra em ação. Pois não, meu irmão? Sou Carlito Franco, sou visitante. Pois não, Carlito. Mas é interessante, eu vou contar mais até como estudo. Eu sou empresário, sempre conquistei meus sonhos, sempre tive. Isso não quer dizer que eu sou vitorioso. Pouca frustração? Sempre sonhei em realizar, pouca frustração. Maravilha. Frustração no processo. Até que eu me desafiei algo muito grande em 2018, que é, em vez de me aposentar, ir para o marketing digital. Não comigo, eu conheço, etc. E daí, como homem, tem esse hábito de, eu pelo menos tenho, né? Eu não desisto, isso aí virou uma somatização. O insucesso da frustração virou um câncer de próstata. Vocês estão escutando? Não. Então deixa você terminar e eu amplifico aqui. Sim, virou um câncer de próstata. Tá. E daí eu entro nessa hora, que a frustração, por exemplo, claro que eu fiquei triste, claro que eu fiquei frustrado, isso e aquilo, mas Deus transformou uma alma em Deus, sabe? Eu me senti como José lá no final de Gênesis. Isso virou uma mola de transformação num projeto novo, bem maior. Tá. O Carlito compartilhou o seguinte com a gente. Ele teve uma vida de empresa, como empresário, super bem sucedida, durante anos e anos e anos, quando estava no... Vê se está correto o que eu estou falando. Chegou a um determinado ponto que ele podia se aposentar ou abrir um negócio numa nova área. E ele optou por essa segunda, abrir um negócio na área de marketing digital, que ele domina, etc, etc. Pelo que eu entendi, o negócio não foi bem. Não correspondeu às suas expectativas. Até então, não correspondeu. E essas expectativas geraram uma forte frustração. Essa forte frustração somatizou na forma de um tumor. Teve um câncer da próstata ligado a isso. E o que ele está dizendo? Que em meio a tudo isso, ele aprendeu, ele viu visão. Foi lá para Gênesis 50, né? Lá em Gênesis 50, vocês... E aí você pode dizer isso para sua frustração com o seu marketing digital. Você quis para mim o Ra, mas Deus transformou em Tov. São essas palavras que estão lá no hebraico, né? Vocês, meus irmãos e minha família, planejaram, executaram, colocaram o via, vicioso, movidos pelo Ra. E eu fui vendido como escravo. E a minha vida ficou desgraçada. Mas saibam que Deus trouxe o Tov. E José, a gente já falou sobre isso nos áudios, né? É um caso maravilhoso da via virtuosa. Sim, quem mais pediu? Ninguém mais pediu? Não, tá bom. Tá bom. Pessoal, personagens bíblicos frustrados. Para terminar mesmo, eu vou orar. Personagens bíblicos frustrados, a gente vai escolher um para tratar dele. Elias!
é o exemplo, né? Elias, tira a minha vida. Ninguém mais, só sobrou eu. Oh, coitadinho de mim. Que mais? Jonas. Está quente, agora ficou quente. Bem, não faltam personagens, certo? Não faltam personagens. Você pode nessa galeria de personagens, olhar pessoas que foram transformadas com a via adequada e pessoas que se deixaram naufragar. Eu vou tratar do caso do Jonas, não agora, calma, fiquem tranquilos, mas já vou dizer. Eu vou tratar o caso do Jonas porque é o caso que ficou a grande interrogação. E eu amo isso. Você vai para Abacuque, um frustrado que parece que superou. Você vai para Elias, um frustrado que parece que superou. Samuel, um frustrado que parece que superou. Mas Jonas... É isso que a gente vai ver, tá bom? Na próxima, provavelmente durante essa semana e na próxima aula. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque por pura graça, o Senhor não nos deixou perdidos, desesperados, vazios, desgraçados, apesar das escolhas que fizemos, apesar de sermos tão sensíveis a esse mundo das trevas, do Ra, apesar dessa torneira do pecado funcionar de forma tão atraente para nós, apesar da nossa infidelidade, isso é o que nós somos em nós mesmos. Mas que maravilha, o Senhor conhecendo tudo isso, providenciou um plano de redenção. Coloca à nossa disposição esse outro mundo, o mundo do bem, o mundo da vida, o mundo da luz. Louvado seja o teu nome. E junto com essa nossa gratidão profunda, a nossa adoração por esse teu caráter de amor leal, de fidelidade, de clemência, de misericórdia, de justiça, recebe também o nosso pedido para que essa semana, no nosso trabalho, nós busquemos as visões do Senhor para a renovação do nosso entendimento, de tal forma que tudo que saia das nossas mãos, da nossa boca, dos nossos pés, seja algo ligado ao teu reino, ao mundo da vida, da bondade e da luz. Nós te pedimos isso para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.